Boa tarde a todos. Muito bem-vindos aqui à Fundação Logosófica em prol da superação humana. Estão todos bem acomodados aí? Vocês viram que a gente está em obras. A gente está nesse prédio aqui desde 2002. 2003 inaugurou, né? A gente já está um prédio antigo, mas vocês sabem por que a gente está fazendo a reforma aqui? Estamos fazendo a reforma porque no ano que vem vai começar a funcionar aqui o Colégio Logosófico aqui em São Paulo. A gente está fazendo as adaptações necessárias aqui para poder funcionar essa escola, né? E para nós aqui é muito feliz assim que todos estejam aqui, vieram aqui nesse sábado, né? Para acompanhar essa atividade e para conhecer um pouco mais, um pouco melhor. Quem está aqui é a primeira vez? Ah, que ótimo, bem-vindas. Muito bom. Então, a gente vai passar um vídeo que fala um pouco do que é a logosofia e a Fundação Logosófica também, tá bom? Então aí depois, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para todos, na verdade, para ficar bastante atento assim no que é falado nesse vídeo, né? Além de servir para a gente conhecer mais o que é a logosofia e a Fundação Logosófica, é interessante também prestar atenção no que cada um fala. Tem vários relatos ali, vários depoimentos, né? E ver que alguma coisa que alguém fale ali pode ser que faça vibrar algo, né? Que chame a atenção da gente, né? Eu fiz esse exercício, né, quando a gente ia passar esse vídeo aqui, então eu destaquei vários pontos. Então, preste atenção, depois a gente continua, porque também vai ajudar acho que, aproveitar melhor a atividade depois, tá bom? Então vamos passar o vídeo e depois a gente começa. Imagina que a gente só andasse de olhos fechados. A gente tivesse olhos, mas não soubesse que era possível enxergar. E alguém te fala, abre o olho. Você abre e passa a ver uma outra realidade. Conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa será o maior prêmio a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão, que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. A logosofia é uma ciência também chamada ciência da vida. Busca despertar no ser humano esse conhecimento de si mesmo. O conhecimento logosófico ensina como transformar a vida, como ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais pacífica, mais honesta, tudo. Formalmente, a logosofia tem 7 objetivos que se condensam no primeiro, que é a evolução consciente do ser. Eu diria até o seguinte, ela é a ciência que faltava. Cada um de nós vive por algo e o conhecimento logosófico desperta e nos dá a possibilidade de ser o que a gente veio ser no mundo, sem travas, sem medo, sem tanto medo. A pessoa que estuda vai voltar os olhos para dentro de si mesma. Ela é ciência porque tem um método e que permite que cada um possa replicar. Eu não encontrei na logosofia um propósito de vida. A logosofia me ensinou a encontrar na minha vida um propósito. Porque eu acho que não existe ser humano que não tem perguntas sobre a vida. E muitas vezes ele não tem ambiente e local, né, para expor essas perguntas, para trocar ideias. E na Fundação é o ambiente adequado para isso, porque todos nós estudamos os mesmos temas. Perguntas como: para que eu vivo? Por que eu sou como sou? Por que os seres são diferentes? Existe alguma coisa depois da morte? Né? E Deus? Quem é Deus? Os estudos logosóficos, a gente pratica eles no laboratório da vida, né? Da nossa própria vida. Eu estou estudando ali nos livros, no individual, no coletivo, aqui na Fundação Logosófica, mas eu estou experimentando a todo momento. A logosofia, ela une várias forças. Uma das grandes forças da logosofia são as fundações logosóficas, que temos hoje em várias cidades do Brasil e em muitas cidades do mundo. Esses estudantes que estão realizando esse processo e colaborando para que outros conheçam a ciência são uma grande força. Os livros também são uma dessas forças. E o autor, um exemplo de altruísmo, né?
de levar essa ciência para todos. González Pecotti é um pensador e humanista, nasceu na Argentina e foi lá que ele criou essa ciência em 1930. Eu enxergo essa criação como uma tradução. É quase como se González Pecotti, em termos de programação, assim, tivesse liberado o código-fonte da criação. E a gente vê hoje a concretização desse ideal no sistema logosófico de educação. Eu gosto no colégio logosófico o jeito que os professores tratam a gente e o jeito que eles aprimoram a nossa aprendizagem. A gente aprende sobre os valores, a melhorar o nosso ser, cada dia a gente ser uma pessoa melhor. Dessa forma a gente mudar o mundo, para o nosso mundo ser um mundo melhor. E a pedagogia logosófica colaborou muito com a minha vida. Evoluir e servir. Evoluir para a perfeição e constituir-se em um verdadeiro servidor da humanidade. Então, assim, são conhecimentos universais esses. Basta a pessoa realmente estar disposta, querer, né? Primeiro sentir essa necessidade de ter esse tipo de conhecimentos e, a partir daí, desenvolver os seus estudos na forma que quiser. Eu recomendaria para início do estudo logosófico a leitura dos livros logosóficos, onde está a palavra do autor. Quando eu peguei e li o primeiro livro, eu falei, cara, é isso daqui. É isso daqui que eu vim buscar. Qualquer um pode começar a estudar em qualquer momento. Toda a bibliografia está disponível de maneira gratuita no site logosofia.org.br. Eu espero que as pessoas possam saber que esse lugar existe. O bem que a gente recebe com esse estudo é algo assim que todo mundo merece saber que existe. Ela é uma obra para a eternidade. Uma coisa que eu acho interessante, assim, a logosofia, pela minha trajetória e o que eu observo, ela vem despertar as pessoas para uma realidade que é desconhecida, por incrível que pareça. Essa realidade interna nossa, a gente conhece muito pouco. A gente usa muito pouco o potencial que a gente tem como ser humano. A vida fica muito limitada apenas ao cotidiano. Às vezes entra numa rotina e a gente passa a viver a vida quase que no piloto automático. E a logosofia vem despertar a gente e dizer, olha, tem outra forma de viver isso. Então eu fico pensando assim que quanto mais essa ciência se expandir, né, também a humanidade vai melhorar. As próximas gerações com certeza vão ser mais felizes que a minha, né? Eu tenho muita confiança na evolução da humanidade, muita. Porque eu confio em Deus. E Deus nos criou para isso. Né? Foi para algo muito bom. E a gente vai chegar lá. E aí, gostaram? Deixa eu chamar aqui. Eu sou o Walter, o Ademar está aqui, o Tiago e o Renato também. Nós fazemos parte de um núcleo de estudos aqui, né? Tem mais algumas pessoas que estão aqui também. O Davi, que apareceu lá no vídeo, está aqui, e o Rodrigo também. A gente vai trazer para vocês aqui algo do que a gente tem experimentado, né? Tem estudado nesse nosso núcleo, alguns resultados do que a gente tem vivido também, né? E eu fiz algumas reflexões, né, sobre o que está nesse vídeo aí, né? Então, uma coisa que eu gostei que está colocado lá. Obrigado. De querer que as gerações futuras sejam mais felizes, por exemplo, né? E vários outros pontos. E não sei se vocês gostaram de algo do que está no vídeo, mas o Davi, num determinado ponto ali, falou que a gente começa a viver no automático, né? Que a gente conhece pouco o que tem dentro, né? Nesse mundo interno nosso.
Tá baixo aí? Pronto. E que a gente pode despertar esse conhecimento de si mesmo, né? Também foi falado ali. E esse é o nosso tema, né? Porque a gente vive no automático. Será que a gente vive no automático? E o tema de hoje é esse, né? Que é do piloto automático à condução consciente da vida. Faz diferença? Será que faz diferença? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? E para falar sobre isso, eu vou... Prontinho. O ponto principal que eu queria trazer para vocês, né? É uma experiência que eu fiquei pensando, né? Como é que eu poderia resumir qual que é essa diferença? Que diferença faz, né? Viver conscientemente ou não, viver no piloto automático, né? E eu fiquei pensando, né? Que baseado em uma pergunta que minha filha me fez um tempo atrás. Hoje ela tem 21, né? Ela tinha 17 nessa época, quando ela perguntou. Acordei num sábado, estava lá feliz, tranquilo, né? Aí ela chegou e perguntou para mim: papai, por que você acorda sempre assim, todo felizão aí, né? E eu adorei a pergunta, né? Eu fiz umas brincadeiras lá com ela. Não sei como é que vocês acordam, né? Assim, então, a minha irmã acordava meio brava, né? Ela chegava assim, ficava falando assim: de manhã eu não gosto, não sou afim de papo de manhã. Mas eu gostei muito dessa pergunta porque eu fiquei pensando nisso, que faz diferença porque a gente é mais feliz, né? Quando a gente conduz conscientemente a vida. Eu fiquei especialmente feliz porque quando ela perguntou isso, realmente eu estava feliz naquele dia, como sempre eu acordo lá, mas eu gostei que ela perguntou isso porque eu sabia de onde vinha essa felicidade, né? Então me sentia, ao conduzir a vida mais conscientemente do que antes, né? Me sentia menos vulnerável, né? Antes eu me sentia mais vulnerável. E também fiquei, assim, feliz pelo fato dela ter feito essa pergunta, né? Porque ela deve ter observado isso e deve ter feito alguma diferença, né? Estava numa ocasião lá meio difícil, né? No meio da pandemia e tal. E como eu disse que isso é resultado de um estudo que a gente está fazendo, né? Que a gente vai trazer alguns resultados, eu vou perguntar para o Tiago aqui o que ele aprendeu nesse estudo, né? O que ele pode trazer para a gente, tá bom? Boa tarde a todos, boa tarde, Walter, obrigado. Eu queria começar a compartilhar o que eu aprendi com esse estudo, recordando o título dessa atividade, do piloto automático à condução consciente da vida. Porque existem vários tipos de piloto, concordam? Tem o piloto de Fórmula 1, tem o piloto de avião, tem o piloto de drone, mas hoje a gente vai falar de um piloto que existe dentro de cada um de nós. E eu queria então começar esse movimento imaginando que todos nós estamos num avião agora. Vocês conseguem imaginar? Vou projetar a imagem para facilitar ainda mais. Então imagina que a gente está nesse avião agora, todos sentados, cintos afivelados, bagagem bem acomodada, tempo bom, e o comandante anuncia da cabine: portas em automático. O que acontece nessa hora? Simplesmente ele aciona lá um botão, e isso aciona um mecanismo da aeronave que trava as portas e esse controle vai para o sistema da aeronave, não está mais na mão do piloto. E esse sistema, né, libera o piloto para ele fazer coisas mais importantes que cuidar se a porta está aberta ou não. Né? Decidir a distância do voo, orientar, né, ver as condições do tempo e dar o norte da viagem. E dentro da gente existe um sistema muito parecido com esse. E que, se eu não estiver atento, muitas vezes ele entra nesse modo automático de viver. E eu separei algumas situações da minha vida onde umas eu observo esse piloto automático e outras eu não observo. E eu queria compartilhar com vocês, se vocês conseguem reconhecer que dessas atividades aqui
às vezes parece estar no automático ou não. Por exemplo, dirigir. É uma atividade que dá para fazer ali de forma automática? Preciso me preocupar muito? Claro, preciso estar atento às condições do trânsito. Lavar a louça. Né? Precisa de um... Não, peraí, preciso preocupar ali. Cozinhar. Então, usar o celular, né? Não, precisa estar aqui com si, né? Geralmente você entra no modo automático e fica ali, né? Agora eu queria saber, na vida de vocês, tem alguma coisa como essa que vocês observam que entra no modo automático e parece que o tempo passou e eu não vi? Tem alguma coisa? Porque assim, até as imagens foram geradas de forma automática. Né? Via inteligência artificial, até as imagens são automáticas. E eu destaquei aqui duas que eu me preocupo muito para que elas não fiquem no modo automático. Uma delas é a educação humana que eu dou para os meus filhos. Então essa eu não quero que fique nesse modo padrão, desse modo automático de agir. E a outra é o conhecimento de mim mesmo e da vida. Inclusive, a inteligência artificial acha que cuidar da vida é sentar numa pedra, né? Olhar para o horizonte segurando o livro. É assim que a inteligência artificial acha que a gente sai desse piloto automático e aprende mais sobre a vida. Então, hoje, nós vamos falar de coisas que são importantes tirar desse modo automático, porque tem valor verdadeiro para a vida. E como a gente já começou a nossa viagem, né, eu queria projetar a volta. Quando a gente volta de uma viagem, a gente chega em casa, eu não sei se vocês sentem, mas eu sinto uma paz muito grande. Parece assim, olha, eu estive distante, mas eu volto para casa, né, nas condições ali, e me sinto bem. Né? E a gente vai falar hoje de um lugar que a gente pode viajar sempre. Mas é uma viagem que a gente não faz com os pés. É uma viagem que a gente faz com a mente. E é um lugar muito especial que relembra um pouco essa paz que a gente sente quando chega em casa. Mas eu vou perguntar, Ademar, você conhece algum lugar assim? Bom, Thiago, na verdade eu vou fazer essa pergunta para os nossos convidados aqui hoje. Vocês já conseguiram ir para esse lado de dentro? Sim? Existe esse lado de dentro em nós? E se ele existe, o que tem dentro dele? O que a gente observa dentro desse lado de dentro? Então, logicamente, a gente não está falando aqui da parte fisiológica. Nessa parte a gente deixa para os profissionais da saúde, para os médicos, né? Mas vamos lá, eu vou ler para vocês um pensamento do autor da Logosofia, onde ele explica aí sinteticamente algo sobre esse conhecimento desse lado de dentro, ou desse mundo interno, como ele costuma ensinar. Está num livro que se chama Exegese Logosófica. Conhecer a realidade do mundo interno, com seus imponderáveis elementos que configuram a psicologia individual, é fazer com que essa realidade pertença ao domínio da própria vontade. Tal domínio abarca o conhecimento real dos pensamentos que atuam na mente. Atraindo e escolhendo os melhores, pode o logósofo servir-se deles para promover a completa realização de seus anelos e aspirações, e inclusive alcançar os grandes objetivos que tenha proposto para si mesmo na vida. A nossa parte psicológica, onde ela fica? Onde ficam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa consciência, a nossa razão? Será que existem conhecimentos que permitem com que a gente não só passe a observar essa realidade, mas que também permitem com que a gente atue de forma consciente sobre ela, observando o que tem nela e atuando de forma consciente? Então vou contar uma historinha para vocês. A humanidade viveu milênios sem o conhecimento do mundo microscópico. Então isso é um fato, né? E o descobrimento dessa realidade aconteceu lá pelo século XVII, 1600 e alguma coisa.
E somente a partir desse descobrimento que a gente passou a enxergar essa realidade. Antes desse conhecimento, essa realidade não existia para nós. Ela interferia na nossa vida diretamente, mas ela não existia para nós. E esse conhecimento, ele permitiu com que a gente identificasse os micro-organismos, né, que vivem nesse mundo. Então, as bactérias, os vírus e outros organismos. Com esse conhecimento, a gente conseguiu desenvolver hábitos de higiene, né, protocolos de higiene, a gente conseguiu desenvolver os antibióticos, as vacinas, tratamentos para os males que esses micro-organismos causavam em nós. Antes a gente ficava gripado e não sabia o que era. A gente continua ficando gripado, mas a gente sabe o que é e hoje a gente já sabe que tem vacina que ajuda a prevenir, como o que é pneumonia, enfim, outras doenças, né? Então é um fato que antes de conhecer essa realidade do mundo microscópico, a gente não conseguia atuar de forma consciente sobre ela. E com a realidade do nosso mundo interno, é exatamente igual. Acontece a mesma coisa. E essa é uma das especialidades da logosofia. Esse conhecimento é uma das especialidades da logosofia, né? Apresentar conhecimentos e conceitos que descortinam essa realidade interna para nós e que permitem com que a gente atue de forma consciente sobre ela. Alguns anos atrás, eu estava na praia jogando bola com meus 2 filhos e com um amigo deles. Isso já faz uns 10 anos. Agora imaginem a cena. Era um final de tarde muito bonito, temperatura muito agradável, o sol se pondo no mar, o mar tranquilo, e eu ali com meus 2 filhos, mais o amigo deles, jogando um futebolzinho na praia, 2 contra 2, ou caixote, para quem sabe o que é, né? E é naquele momento, eu me lembro de me sentir imensamente feliz. Assim, eu estava, como se diz, né, pleno. Eu não queria estar em outro lugar, eu não queria estar fazendo outra coisa, eu queria estar ali, jogando bola com os meus filhos. E aí, por uma circunstância do jogo de futebol, a gente marcou um gol lá e aí foi 10-8. Então, eu e o filho que estava jogando comigo, a gente ganhou o jogo. E, nesse momento, o outro filho que estava muito empenhado em ganhar e que tem uma característica muito competitiva, ficou muito nervoso. Ele começou a dizer que a gente roubou, chamou o VAR, mas não tinha VAR. Falou que não tinha sido gol. Aí ele foi lá e chutou a bola para longe, chutou o golzinho para longe e começou a levantar a voz para mim. E eu que estava até então imerso naquele mar de alegria, imerso naquele ambiente, né? Eu observei que o meu cenário interno começou a mudar. Eu me vi sendo contaminado por pensamentos de nervosismo, como os do meu filho. E isso foi nublando o céu do meu mundo interno, como se eu começasse a ver essas nuvens negras, não fora, fora continuava o sol, mas dentro de mim, ficando escuro. E aí eu vi pensamentos que me diziam assim: ele não pode falar assim com você. Quem ele pensa que ele é? Ele é seu filho, ele tem que te obedecer, ele tem que te respeitar. Agora vai lá e dá uma bronca nele. Não, vai lá e coloca ele de castigo. Eu olhando o que acontecia dentro de mim. E tantos outros pensamentos que aparecem nessas situações, né? Acho que vocês já devem ter vivido situações assim. Uma pessoa fica brava com você, ou alguém te fecha no trânsito, então você está feliz, e aí aqueles pensamentos começam a vir, né? Então, se eu deixasse essa reação negativa continuar o seu curso, isso seria o movimento de portas em automático que o Tiago falou. Mas naquele momento, como eu estava observando a mim mesmo, eu decidi que eu não queria viver isso que estava se apresentando para mim. Eu não queria estragar aquele momento feliz que a gente estava vivendo ali juntos. E aí eu passei a refletir sobre qual seria a melhor forma de atuação minha para ajudar o meu filho a superar a característica dele. Essa característica que fazia ele ficar tão nervoso num momento tão feliz, né?
E aí o que eu fiz? Externamente. Eu não fiz nada. Eu fiquei lá dentro de mim, pensando na forma de ajudar meu filho, sentindo o amor por ele, né, reiterando esse amor. E aí eu vi que aqueles pensamentos que até então estavam lá escurecendo o meu interno, começaram a se afastar e foram sumindo. E depois de alguns momentos, meu filho também foi se acalmando. Aí a gente recolheu as coisas, voltou para casa e aquela experiência passou. Agora, a parte mais interessante dessa experiência é que no outro dia à noite, né, do domingo à noite, a gente já tinha voltado para São Paulo e eu estava anotando o que eu tinha vivido. Porque uma das orientações do método logosófico é a gente estudar as experiências que a gente vive. Então eu estava lá anotando, né, aquilo que eu tinha vivido, a forma como eu tinha atuado. E aí, esse meu filho, né, que ficou nervoso, ele entrou no quarto, me abraçou e disse: pai, me desculpa por ontem. Que diferença não fez a minha atuação consciente sobre a minha realidade interna? Né? Eu senti uma grande alegria naquele momento, que eu vi que através da minha conduta, eu não só não fiquei nervoso e não estraguei lá aquele momento feliz, mas eu mudei o curso da minha vida. Né? Eu dei início a um processo de superação de uma característica negativa minha. E também ajudei o meu filho a observar uma característica negativa nele. Né? Esse é o grande dessa experiência. Então, para a logosofia, essa superação de si mesmo, essa realização desse processo de evolução consciente, é um dos grandes objetivos do ser humano aqui na Terra. E essa superação é que nos coloca no caminho para as respostas aos grandes enigmas da criação. Né? Perguntas como por que eu estou aqui, para onde eu vou, enfim. Esse é o começo dessa trajetória. Por isso que eu fiquei tão feliz com essa experiência. Né? E o Renato, que tem filhos da mesma idade dos meus, né, que a gente se conhece há muitos anos, eu contei para ele essa experiência e ele ficou muito feliz, né, Renato? Sim, eu conheço esse jovem, é um jovem incrível, né, o Murilo. E essa experiência sensível, Ademar, me fez recordar do meu próprio pai e da sua sabedoria em muitas vezes me corrigir só com um silêncio pedagógico. Não era um olhar de censura, porque também tinha, né, o olhar de censura. Mas muitas vezes ele me corrigia com esse silêncio. Não era de censura o olhar, era mais um olhar de compreensão acerca da minha ignorância sobre a vida. Mas eu queria expressar aqui, em primeiro lugar, a alegria de estar aqui com os meus amigos docentes e estudantes de logosofia, para compartilhar o pouco do muito do que essa ciência tem ensinado para nós nesse tema, do piloto automático, a condução consciente da vida. Que diferença faz? Você vê que tem uma pergunta no tema, no título da palestra. Porque para a logosofia, né, as perguntas têm uma grande importância. Elas são tão importantes quanto as respostas. Porque há que surgir antes, né, o anelo, e o Davi fala isso no vídeo, né, há antes que surgir o anelo puro e profundo de ir em busca das respostas, de ir em busca da verdade. E eu posso garantir que as melhores, a gente aprende isso na logosofia, as melhores respostas, as soluções mais felizes estão dentro de mim mesmo. Eu vou começar contando para vocês, assim como o Ademar fez, uma singela experiência, mas que tem tido profundos alcances na minha vida. Eu tenho 3 filhos, adolescentes. Aliás, a mais velha não é adolescente, mas até outro dia era adolescente e às vezes age como tal. E os 3 moram tanto com a mãe quanto comigo. Então, eles circulam de uma casa para outra, têm seu espaço. E para manter a casa minimamente arrumada, organizada, habitável, eu diria,
nós temos uma série de combinados, cada um tem lá as suas atribuições. E aí, no piloto automático, quando eu chego do trabalho, e muitas vezes trago para dentro do ambiente do lar uma série de pensamentos de frustração, de irritação. Quando eu chego no piloto automático, eu vou lá, troco de roupa e vou lá cumprir com a minha atribuição. Uma delas é lavar louça, viu, Tiago? Você viu? Eu gosto de lavar louça. Para mim não é um sacrifício lavar louça. Mas no piloto automático eu começo a invocar a presença deles, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo, você não fez isso. E aí a hora que eu... Antes quero fazer uma pergunta. O adolescente faz o que a gente pede? Depende de como a gente pede. No piloto automático, a hora que eu vejo, eu estou ali invocando a presença deles, estou subindo a voz, chego a evocar o nome deles e nada acontece. E assim, a eficácia desse método é inversamente proporcional ao tom de voz. Quanto mais eu subo o tom, menos eles me ouvem. Agora, olha que interessante, ninguém se mexe. Olha, e assim, eu me dou conta de que quem está agindo mal sou eu, trazendo no piloto automático, uma série de elementos e ruídos de fora do lar para dentro do lar. Não há dúvida que sou eu que começo errando, embora eu tenha a atribuição de ensiná-los a importância da colaboração, sobretudo com exemplo, como ensina a logosofia, né? Agora, veja a diferença quando eu estou consciente, quando eu saio do piloto automático. E eu aprendi essa técnica com uma docente do setor de menores, infantil e adolescente. Eu tenho que pagar royalties para ela, tá? Quando eu vou até eles, me aproximo, e com a voz calma e em um tom ainda mais baixo do que o normal, a mágica acontece. E não tem mágica. Porque, na verdade, e assim, a estatística diria que a eficácia nessa outra forma é de 100%, porque do outro modo ela é igual a zero. Porque quando eu estou no piloto automático, eu sou, na verdade, passageiro do meu carro, sou passageiro da minha própria vida. Então, a importância... E uma vez eu perguntei para o meu filho, né? Você não estava me escutando? Eu estava gritando da cozinha. Ele falou, não. Mas fisicamente, pela física, pela acústica, seria impossível, mas psicologicamente é plenamente possível ele não estar me escutando. Porque é o chato que está gritando, não é o pai que está precisando de ajuda, né? Então eu recordei, ouvindo aqui os meus colegas, né, uma série de conceitos logosóficos que têm me ajudado a sair do piloto automático e a conduzir a minha vida com o império ou pelo império da consciência. Eu sou responsável pelas venturas e desventuras da minha vida. Não adianta terceirizar essa culpa, essa responsabilidade. Eu devo ser protagonista e não coadjuvante da minha vida. E no piloto automático eu não sou nem coadjuvante, eu sou figurante do palco da minha vida. É triste, mas é a mais pura verdade. A logosofia me ensina um outro aspecto que faz toda a diferença. Eu chamo de círculo virtuoso. Para ser melhor, para fazer o bem, não basta querer. Eu tenho que ter um conhecimento. Mas tão pouco me vale esse conhecimento se eu não estiver atento, consciente, para aplicá-lo na vida. E não ficar lá da cozinha gritando, invocando a ajuda dos filhos. Não funciona. Agora, o mais importante é que eu me dei conta de que, gritando da cozinha, no piloto automático, muitas vezes se forma um ressentimento entre pais e filhos que pode durar a vida inteira. Olha só como é importante a gente, de fato, ser muito, muito consciente. Outro ensinamento que a logosofia me ensina, que os seres humanos por fora, eles são maus, mas por dentro, quer dizer, na inconsciência eles são maus, mas por dentro os seres humanos são bons. E no piloto automático, eu não acesso a melhor parte de mim.
No piloto automático, eu faço mal sem me dar conta. Ainda que na aparência material dos fatos possa denotar que eu estivesse correto. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Durante meses eu fiquei brigando com os vizinhos de cima do condomínio por causa do barulho. E aí eu sou advogado, né? Eu fazia lá textos longos, invocando o regulamento, e mandava para o síndico, para o conselho, atazanava a vida do zelador, e quem sofria mais era o porteiro, porque você liga porteiro, né? Aí eu fui saber quem morava lá, quem eram esses vizinhos, porque eu não sabia. E aí eu me dei conta de quem vivia lá era uma mãe com 3 crianças e um filho especial. Desde esse dia, não é que eu não reclamei mais do barulho. O barulho não me incomodou mais. Porque a logosofia me ensina que quando a gente conjuga um conhecimento ou um sentimento, e eu passei a nutrir uma empatia e até uma simpatia por aquela mãe, nada mudou fora, o barulho continuou, mas muda tudo dentro quando a gente reúne esses 2 elementos aqui. É ou não é, Tiago? O que acontece dentro quando a gente vai lá para esse mundo interno? Muito bem, Renato. O Renato fez essa pergunta lá no começo, né? Que diferença faz? Eu acho que essa pergunta muda tudo. Eu acho ela uma ótima pergunta. Porque eu descobri que esse modo de atuar, ele pode levar a gente para qualquer lugar. Qualquer um. Menos para esse que a gente está falando hoje. E ele sempre leva para uma forma padrão de atuar, para a mesma forma. Então, eu não sei se já tiveram essa sensação, mas eu já vivi a sensação de viver o mesmo dia de uma forma igual. Parece que só trocou uma segunda-feira por outra, assim, né? Descrevendo mais em detalhes, né? Às vezes acontece lá um projeto, muda uma premissa, você vai lá, resolve, liga, manda e-mail, agenda reunião, resolve, e pronto, acabou. Ficou uma lacuna durante o dia porque a mente estava ali distraída, resolvendo ali a parte material, né, da experiência. E eu descobri que é possível sair desse ciclo utilizando as mesmas circunstâncias. Mas para isso é preciso observar esse movimento acontecendo dentro da gente. Então, não precisa levantar a mão, mas eu queria que vocês conhecem algum familiar ou amigo que vive reclamando? Não pode ser o Renato, que ele acabou de escrever que era chato ali com os vizinhos. Então, outro que não seja o Renato. Vocês conseguem imaginar alguém assim? A gente sempre conhece alguém ali, né? Mas quem reclama, vocês acham que ele se reconhece dessa forma? Você fala assim, cara, você está reclamando. Eu reclamando? Não, só estou dizendo que... E aí vem a reclamação. E é muito fácil observar isso no outro. Mas eu observei isso acontecendo comigo. Então, lá no trabalho, alguém dizia, nossa, hoje está calor, hein? Falei, é que você não conhece o Maranhão. É que é calor, é um sol para cada um. E aí começava a dar continuidade àquela reclamação, né? E alguém dizia, nossa, hoje eu peguei um trânsito, levei 1 hora para chegar aqui. Eu levo todo dia 1h40, sabe? Assim, quem tem a pior história? Parecia uma competição ali, em busca de um troféu ali de pior tragédia, né? E aí eu percebi que faz diferença escolher como quer viver essa circunstância. Eu posso continuar reclamando e levando comigo esse peso, ou eu posso sentir a gratidão daquele momento que eu tenho. Mas eu preciso mudar essa condição depois que eu consigo observar. Isso pode acontecer em qualquer aspecto da vida, em vários. Eu tenho um filhinho de 6, e agora tem 7 anos, mas quando isso aconteceu, ele tinha lá os seus 6 anos, e aquele dia chuvoso, indo para a escola, aquela sensação de atraso, de chegar atrasado na escola e no trabalho. Filho, põe o casaco e vamos. Ele, mas por quê? E veja, não é aquele porquê de quais são os benefícios de utilizar um casaco no dia de chuva, não é esse porquê, né? Filho, porque está chovendo, a gente precisa sair, senão eu vou me atrasar, você vai se atrasar. Mas eu não quero. Filho, mas se previna, porque se você sentir frio, aí, né, vai te ajudar para você não ficar com frio. Mas eu não estou com frio.
E aí começou a gerar um atrito, né, entre eu e ele. E eu falei, e aí naquele momento foram acabando os recursos, né? Primeiro eu falei, perguntei, até uma hora que eu usei o pior deles, né? Falei de uma forma muito brusca com ele, peguei o casaco, pus na mochila e fomos para a escola. E aí foram os dois naquele estado de agitação interna, né? Ele foi para a escola, foi para o trabalho, e eu fiquei pensando, poxa, como que eu poderia ter feito diferente? Porque eu senti que naquele momento travou as portas de novo e aí atuou de uma forma ali que não era eu. Eu senti que não era eu. E aí, quando eu fui buscá-lo, né, quando ele chegou em casa, né, chegou usando o casaco. E aí, qual é o movimento automático? Tá vendo? Eu não disse? Viu como eu tinha razão? É por isso que eu falo. E aí, esse seria o movimento automático. E eu percebi isso. Mas eu falei, não, eu quero escolher viver isso de uma forma diferente. E eu me aproximei dele e falei assim, filho, papai tem uma coisa muito importante para falar para você. Ele virou assim, eu já sei o que você vai falar. O que vocês acham que ele ia falar? Ele falou assim, você vai falar que me ama. E por que isso me surpreendeu? Porque essa é uma brincadeira que eu faço com ele de forma recorrente, que não começou naquela manhã, mas foi algo, um relacionamento que eu fui cultivando com ele ao longo de toda uma vida. Então, para mim, faz diferença escolher esses momentos e ter a oportunidade de cultivar um ambiente feliz dentro de casa, porque de forma automática isso não ia acontecer. E isso faz diferença para mim. Agora, eu não sei se faz para o Walter. Faz diferença. Eu fiquei pensando nisso, nessas perguntas aqui, o que eu não deixaria no modo automático, né? Que o pessoal falou. Quando eu recordo daquele sábado lá, né, que a minha filha perguntou aquilo, tudo bem, eu me senti, eu tenho uma vida que é mais feliz agora por basicamente conhecer muitos desses conceitos que estão relacionados a esse mundo interno, né? Lá no vídeo, Davi falou, né, que a gente conhece pouco, né? E logo no começo do vídeo também, o Dan, que aparece ali, né, falou que que a logosofia desperta um conhecimento de si mesmo, né, dentro da gente. Que é até interessante, né, porque desperta... E eu estava lá com minha filha, gostei daquilo, mas é muito melhor ainda, né, parecido com o que o Tiago narrou, ver que ela percebeu algo num momento difícil, né, que alguma coisa no pai dela era diferente, né, e ela fez aquela brincadeira ali de propósito, né. Então isso também é um outro ponto, né, porque eu falei que a gente vive mais feliz, mas viver conscientemente ajuda os demais também a viver mais feliz, né, e principalmente, todos aqui são pais, né, uma coisa que a gente não quer deixar no automático é como que a gente vai cuidar da educação dos nossos filhos, né. E em casa eu até brincava, né? Com a Tatiana, minha mulher, ela tem algumas características dos nossos filhos, né? Quem é pai aqui deve saber, que já vieram de fábrica, né? Você fala assim, pô, ela tem umas virtudes assim, ela é super disciplinada e não desiste de nada e tal. Eu falei, isso não é seu, né? Não é meu também, então vamos tentar não estragar aqui, né? Mas a gente está sempre preocupado em levar o melhor, né? E nem sempre a gente tem os recursos, né? Tem que ir lá para dentro. Por isso que, até voltando um pouco, né? Se faz diferença, é interessante ver o seguinte: a gente vive pouco nesse mundo, né? Ou vivia e tem condição de viver nesse mundo. E é interessante que mesmo que a gente não entenda bem, em princípio, todos sentem, né? E eu falo isso recordando da minha infância. Desde pequeno, eu gostava muito de tudo que estava fora, né? Queria entender tudo. Mas eu observava também, depois fui na escola, era bom aluno, ia bem na escola, me dava bem lá em algumas coisas e tinha dificuldade em outras, né? Eu falava, pô, é sorte ou é azar, será, né? Eu não me contentava com isso, eu queria saber por quê. Falar, por que que eu vou bem na escola e o meu amiguinho lá tem uma dificuldade? Então, eu queria conhecer o que estava do lado de fora, mas eu queria conhecer também o que tinha dentro, desde pequeno. Já na adolescência, isso me deu um conforto, assim, porque eu tinha várias
dificuldades, né, em alguns setores, era tímido e tinha alguns temores, etc. Mas como eu ia bem em algumas coisas, aquilo me dava um conforto, assim, né? E isso vai se aprofundando. E eu quis falar isso, pedir para vocês fazerem aquela reflexão lá no começo, porque quando eu era jovem, assim, tinha 25 anos, né? Eu namorava com uma moça, ela me deu um livro de logosofia. Eu li e gostei muito, né? Como falaram no vídeo também, né? Ele falou, pô, esse cara aqui pensa que nem eu. Quando eu li. Eu vi numa palestra também, falou, "Oh, eu penso que nem aquele cara lá que estava falando aqui." Eu gostei bastante. Mas se me perguntasse lá naquela época, né? Você vive no automático? Eu falava, não, né? Sou engenheiro formado, tenho um trabalho legal que eu achava relevante, né? Trabalhava com aviação, né? E tal. Já tinha trabalhado para algumas coisas do metrô, então tinha um trabalho que eu achava ótimo. Tinha uma família legal, tinha amigos, tinha uma namorada lá que estudava medicina, então para mim estava tudo maravilhoso. Então, assim, eu considero, né? Aí vou usar minha filha de novo, falar, pai, está se achando, né? Porque eu já me achava lá naquela época, né? Falou assim, tá indo tudo bem, né? Só que lá no íntimo, nesse mundo interno, eu ainda tinha as mesmas limitações, assim, ou a mesma preocupação. Então, só para dar um exemplo, eu achava que o tempo me oprimia, assim, e tinha alguma coisa faltando, né? E isso só começou a ficar mais claro quando eu comecei a tomar contato com esses conhecimentos que tratam do mundo interno também. Então, aprendi muita coisa para fora, né? Então, saberia explicar várias coisas, mas não o que estava dentro. E a gente nem tem tempo para isso, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas vou falar de alguns desses conceitos que, por exemplo, o conceito de problema, né? Tem um ensinamento da logosofia que fala para a gente não colocar a vida dentro dos problemas, mas os problemas dentro da vida. Quando eu li isso lá no livro de logosofia, eu achei, nossa, que máximo, é isso aqui que está faltando para mim, né? E já gostei de cara, né? Depois eu fui querer saber como fazia isso também, né? Que também em outros uma conferência que tem, né, outros ensinamentos da logosofia, tem uma dizendo que a logosofia ensina a resolver os problemas com mais luz na mente, né? Mas mais luz para onde, né? Para mim tinha bastante luz em algumas coisas para entender do lado de fora. E começou a me dar mais luz para ver do lado de dentro. E vários outros conceitos, né? Da organização da nossa mente, da sensibilidade, que é uma coisa que a gente percebe, né? Que funciona como um radar psicológico. Também está dito isso num livro de logosofia. Falar é mesmo, todo mundo percebe isso, né? Mas como é que é? Como é que funciona isso? E outros, né? Alguns conceitos mais elevados que, quando a gente leu, né? Ou mencionou aqui que lá fora tem uma placa escrito Fundação Logosófica em prol da superação humana. Eu queria ser melhor também, então eu lia isso em prol da superação humana para mim, né? Para eu evoluir. Não que, assim, alguns, quem estuda medicina, então achava assim, tinha gente que era mais diretamente ligado a fazer o bem para os outros. Eu achava que ia fazer o bem para os outros através de alguma coisa. Então eu ia ser engenheiro, fazer um trabalho relevante para a humanidade. Mas essa questão que aparece lá no vídeo, que vocês viram, também fala de tornar um servidor da humanidade, que o criador da logosofia é um exemplo de altruísmo, né? Isso aí, para mim, na época, lá com 25 anos, era meio distante. Então, enquanto eu não enxergava muito desse mundo interno, parece que também estava faltando algumas partes lá que seria bom enxergar, né? Tem um conceito, por exemplo, de vida espiritual, que nunca, né? Eu intuí algumas coisas, né? Físicas, né? Para fora, mas que estavam relacionadas assim com leis universais. Então, eu vi algumas coisas do entendimento lá da lei, leis da física, coisa assim. Eu me identificava, mas isso faltava desse ponto de vista do interno, né? Então, quando eu comecei a ter mais acesso a esses conhecimentos, começou a formar ou dar clareza, dar mais luz para resolver alguns problemas que estavam dentro, né? É como se fosse duas metades da nossa vida, né? Para mim tinha uma que estava fora, que eu me interessei muito, me desenvolvi naquilo, mas a parte de dentro ainda ficou faltando bastante coisa, né? Que eu comecei a ver depois isso. E depois a gente pode falar, né, no café sobre isso. E eu vou dar uma última imagem só do controle de tráfego aéreo, né? Outro dia, já que a gente está falando do piloto, outro dia eu vi um áudio
de um pequeno desentendimento ali, né? O controle de tráfego aéreo tem leis, né? Tem regras, procedimentos, senão, se não seguir aquilo, dá problema. E lá no áudio tinha um avião se aproximando e o controlador pediu lá para reduzir um pouco a velocidade e o piloto falou, ok, mas não fez, e continuou andando. E ele pediu de novo, até uma hora que ele desistiu, falou para ele sair e mudar o procedimento, que ele não ia mais pousar. E o piloto ficou meio bravo, assim, ficou reclamando no áudio lá ao vivo, né? Que não é muito comum. Depois eu fiquei pensando, puxa, né? Num dia de chuva, que tivesse aquela tempestade, já tivesse dado várias voltas e tá lá, a valorização que o piloto tem do controlador é outra, né? E o que isso tem a ver com o nosso mundo interno, né? Quando eu falei que a gente tem uma vida física e uma outra natureza espiritual, a nossa consciência, viver conscientemente, é igual o rádio que liga o controlador com o piloto. Então, para a gente falar lá com o controlador, precisa estar o rádio ligado. Às vezes a gente não sintoniza, ou, que nem o adolescente, né? Ele fala, mas a gente não ouve, né? Ou não faz o que ele pediu para fazer. Tem que obedecer esse controlador, né? E a gente tem acesso. Quando a gente vive mais conscientemente, parece que a gente acessa esse mundo superior, né? E começa a receber também, começa a andar mais de acordo com as leis, né? As leis universais. Então, acho que para mim isso foi uma grande descoberta também. E eu vou passar para o Ademar, porque nessa experiência que eu vivi com a minha filha, eu manifestei isso para vocês, eu me senti bem também, porque eu estava me sentindo menos vulnerável, né? Não é só quando está tudo feliz que eu estou lá feliz, não. Em situações difíceis eu também estava feliz, né? E aí eu vou pedir para o Ademar se tinha situações felizes. Dá para viver isso no dia a dia, né, Ademar? Bom, é uma característica do meu trabalho atender muitos clientes, né? Muitas pessoas diferentes e, naturalmente, com psicologias diferentes. Quem trabalha com muitas pessoas diferentes, assim, sabe como é, né? Tem pessoas que são sempre simpáticas, que são agradáveis, que se deixasse ficar horas conversando, né? Então, e tem outras que a gente pode dizer assim que são mais difíceis, né? E aí eu comecei a observar algo interessante que acontecia comigo, né? Que quando algum desses clientes difíceis, né, que eu rotulei como difíceis lá, me mandavam mensagem no WhatsApp ou me ligavam, hoje mais no WhatsApp, né? Eu já sentia ali um frio na barriga, né? Pensava assim, puxa, lá vem, né? Lá vem esse cliente com a sua grosseria, com o seu mau humor. Meu dia estava tão bom. Por que essa pessoa resolveu falar comigo hoje, né? Isso acontecia várias vezes. E aquilo me dava uma sensação ruim, né? Fazia com que realmente o dia que eu estava vivendo bem mudasse. E esses atendimentos realmente eram ruins, né? E aí, refletindo sobre essa experiência, eu decidi mudar a minha forma de atuar, porque eu percebi que o problema não era o cliente difícil, era algo que eu tinha dentro de mim que reagia à modalidade do cliente, né? Então eu decidi que eu não deixaria essas situações continuarem acontecendo ali de forma automática, né? Que eu passaria a atender todos os clientes de uma forma mais serena, né? E procuraria manter esse estado, né? Escutando os clientes de uma forma mais tranquila, né? Sem que esses pensamentos negativos viessem ali a participar desse momento, né? E é interessante que no dia que eu criei esse propósito para mim, que eu tomei essa decisão, me ligou lá um dos piores dessa minha lista, né? Parece Lady Murphy, né? Mas eu estava lá atento e eu mantive, né, me esforcei para manter essa serenidade, mesmo ele sendo lá, tendo aquela modalidade ríspida, né, a princípio, muito direta, eu procurei manter aquela serenidade interna. E com o desenrolar da conversa, eu fui me tranquilizando, o cliente foi se tranquilizando, e a gente acabou tendo uma conversa muito cordial. Uma conversa, aliás, que eu nunca tinha tido antes com esse cliente. Então, essa experiência, ela me permitiu compreender que nessa
nesse tipo de situação e em muitas outras que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente pode julgar como sendo um problema, né? O melhor seria não ter pessoas assim, né? Não participando da minha vida. Na verdade, elas são uma oportunidade, né, para a gente não só se conhecer melhor, mas também da gente se superar, né? A gente de observar essa realidade e criar uma nova condição interna a partir dela. Então, na verdade, são sempre oportunidades, né? Agora, o Walter e o Thiago, eles se referiram a esse mundo interno, esse lugar único, singular, que só eu tenho acesso. Cada um aqui tem acesso, e a gente aprende a ter acesso. E esse conceito foi tão extraordinário para mim, teve um impacto tão grande, porque lá a gente guarda os nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, nossos valores, virtudes. A gente tem um acervo, vai criando um acervo que a logosofia vai brindando, a gente coloca lá. E eu criei uma imagem, tal impacto que teve na minha vida, que é como se fosse uma biblioteca. Eu sempre tive essa imagem, desde criança, né? Porque a sabedoria me causava um fascínio e a biblioteca era, né, a imagem mais próxima. Então eu criei com a logosofia a imagem de uma biblioteca, uma pequena biblioteca, mas com recursos inestimáveis, com uma poltrona confortável, um abajur luminoso, da onde eu tiro, às vezes, um conhecimento, como se tira um livro, né, para ajudar nas várias lutas da vida. E aí eu aprendi, e todos nós temos, nas várias dimensões da vida, lutas, porque a logosofia nos ensina que luta é lei da vida, a mais bela e nobre das lutas. E não há como fugir das lutas, né? E aí, indo para essa minha biblioteca, eu descobri que toda vez que eu errava, toda vez que eu brinco, quando eu errava com as 4 patas, né? Nos vários aspectos da vida, tinha sempre um personagem que era protagonista desses meus erros. E esse personagem é a vaidade. E essa vaidade, eu costumo denominar ela como conjunto de pensamentos egoístas que imperam no mundo. E era impressionante. Toda vez que eu tinha uma experiência desafiadora e com péssimos resultados, ela estava lá conduzindo a experiência. Então, eu percebi lá na minha biblioteca que eu tinha que travar uma luta fratricida, não fora com os outros, mas dentro de mim, contra a vaidade. Só para dizer, só para mencionar aqui um único aspecto para a nossa reunião, tá? Então, assim, ao ensinar um funcionário do meu time a afastar a vaidade, ao corrigir, né, um outro membro da minha equipe, ao tratar com os meus pares na empresa, deixar a vaidade, o ambiente corporativo é a fogueira das vaidades, ele alimenta fortemente esses aspectos, né? Aí eu criei uma técnica lá nessa biblioteca, porque a logosofia nos ensina a meditar, a pensar muito seriamente sobre esses aspectos que mais nos causam, né, desconforto. E aí eu criei a técnica de, no meio dessas lutas, fazer a seguinte pergunta: que diferença faz? Que diferença faz essa circunstância, esse fato, para os meus objetivos superiores da vida? Esse que a logosofia, né, me ensina. E aí, vou contar uma experiência que eu tive lá na empresa. Todos os diretores foram chamados lá para a sala do conselho, a sala mais solene da empresa. Eu estava preso por um outro compromisso, cheguei atrasado e acessei a sala por uma porta que raramente alguém acessa. E a hora que eu estava chegando na sala pelo corredor, eu vi que um dos diretores que estava de costas para essa sala, para essa entrada, né, estava de costas para mim, estava metendo pau no meu departamento. Ah, porque o jurídico isso, porque o jurídico aquilo, tudo tem que perguntar para o doutor Renato. E aquilo foi... Eu estava entrando, eu senti que eu estava entrando no Coliseu. Sabe, na época de Roma, a audiência, né, o público, eram os pensamentos, sobretudo os de vaidade, me chamando a porrada. Eu ia causar lá naquela reunião, né? Eu ia constrangê-lo
eu ia... ele estava premido lá por um projeto que era bastante complexo e que ele queria que saísse, enfim. Mas aí eu consegui ir lá para a minha biblioteca, para a melhor parte de mim. E lá, nessa biblioteca, ela tem uma passagem secreta para o coração. E aí eu me recordei que esse ser com o qual eu trabalhava há mais de 10 anos tinha ótimos valores. Era um profissional que eu admirava profundamente. Era um ser que tinha boas condições e que, respondendo àquela pergunta, aquela queixa dele não fazia a mínima diferença. Então eu entrei, cumprimentei a todos, como se nada houvesse, cumprimentei a ele, ele ficou branco, amarelo, azul, porque ele viu que eu ouvi, e eu consegui, então, conduzir aquilo sob outra perspectiva, sob uma perspectiva superior. Porque a logosofia me ensina a me conduzir pelo permanente e não pelo circunstancial. E ela me ensina, e eu adoro esse ensinamento, que a gente deve nos conduzir pelo que é eterno. E eterno é tudo aquilo que eu consagro dentro de mim como bom, como belo e como justo. E olha, essa é uma grande bússola para a vida, nos conduzir sob esses grandes valores. E aí, então, para terminar, eu queria dizer que, ao ser consciente, nós não temos só a chance de sermos melhores, de fazer o bem. Ao afastar esse automatismo, a gente tem a prerrogativa de conduzir, uma das maiores prerrogativas humanas, que é conduzir a vida sob o império da consciência ao lado da melhor parte da gente. E com isso, Tiago, o que a gente pode ter de perspectivas aqui aos interessados, né, no nosso tema aqui e a outros de logosofia? Tá bem. Bom, gente, depois de tantas histórias transformadoras como essa, só me resta agradecer, né, por ouvir e compartilhar experiências como essa, porque mostra que essa forma de atuar não aconteceria se eu não fizesse um esforço de reconhecer uma forma de mudar essa realidade. E ele está aberto a todos, para mim, para o Walter, para quem está aqui, para o Ademar, Renato, está aberto para todos, para toda a humanidade. E eu sei que existe um movimento automático, que ao sair de uma palestra, vem aquela imagem de que a vida realmente tem algo a mais na vida, tem algo, e aí depois eu penso nisso, né? É assim que o movimento automático acontece. Então, para quem quiser continuar nessa busca, eu queria anunciar que no dia 5, né, queria convidar os pais e educadores para no dia 5, a palestra Por que a criança comete erros, vai acontecer no dia 5, às 10 horas da manhã. E anunciar que no dia 15 vai abrir uma turma de novos pilotos. Para quem quiser ir mais a fundo nessa experiência, de se conhecer, de encontrar como esse mecanismo ocorre dentro de si, que é o ciclo de conversa Conheça a Logosofia, que vai acontecer na terça-feira, dia 15. E aí tem uma questão, quando fala que é na terça-feira, vem o pensamento assim, nesse dia eu não posso, é justamente aquele dia que eu tenho, né, um compromisso já marcado. Então, para aqueles que têm algum compromisso nessa data e realmente não podem estar nesse dia, lá em cima vai ter esse mesmo QR Code para informar qual é a disponibilidade e aí alguém da Fundação vai entrar em contato também. E detalhe, é algo gratuito e que está disponível para todos vocês. Então, muito obrigado e a gente continua esse intercâmbio lá em cima, no café.